Você já teve a sensação de que está ocupado o dia inteiro, mas quando chega à noite percebe que avançou muito pouco no que realmente importa? A caixa de e-mails continua cheia, as mensagens não param de chegar, aparecem novas tarefas a todo momento e mesmo trabalhando sem descanso, parece que você está sempre apagando incêndios. Vivemos em uma época em que ser ocupado virou quase um símbolo de sucesso. Quanto mais compromisso uma pessoa tem, mais importante ela parece ser. Mas será que isso é verdade? Foi justamente essa pergunta que levou Greg McKeown a escrever Essencialismo. Em vez de ensinar como fazer mais coisas em menos tempo, o autor propõe uma ideia completamente diferente. Talvez o problema não seja a falta de produtividade, mas o excesso de coisas que tentamos fazer. Em outras palavras, não precisamos aprender a trabalhar mais, precisamos aprender a escolher melhor. Greg McKeown é consultor de liderança e estratégia e passou anos observando empresas, executivos e equipes de alto desempenho. Ele percebeu que muitas organizações fracassavam não por falta de talento, mas porque desperdiçavam energia perseguindo objetivos demais ao mesmo tempo. Pessoas extremamente competentes acabavam sobrecarregadas porque diziam sim para tudo, aceitavam qualquer oportunidade e acreditavam que precisavam aproveitar cada possibilidade que surgia. Segundo McKeown, existe uma diferença enorme entre estar ocupado e ser realmente eficaz. Uma pessoa pode trabalhar 10, 12 horas por dia e ainda assim produzir menos do que alguém que sabe exatamente no que concentrar sua atenção. É aí que nasce o conceito de essencialismo. O essencialista acredita que quase tudo é dispensável. Apenas poucas coisas realmente fazem diferença. Seu trabalho consiste em identificar essas poucas prioridades e de dedicar a elas o máximo de energia possível. O não essencialista pensa exatamente o contrário. Para ele, quase tudo parece importante. Como consequência, tenta abraçar inúmeras responsabilidades simultaneamente e termina fazendo tudo pela metade. Essa diferença de mentalidade muda completamente a forma de viver. Imagine uma lanterna. Quando a luz é espalhada para todos os lados, ela ilumina pouco. Mas quando essa mesma energia é concentrada em um único feixe, ela alcança uma distância muito maior. Nossa atenção funciona da mesma maneira. Quanto mais dividimos nosso foco, menor se torna nossa capacidade de produzir resultados extraordinários. Logo nas primeiras páginas, McKeown apresenta uma ideia que parece simples, mas que desafia praticamente toda a cultura moderna. Se você não priorizar sua vida, outra pessoa fará isso por você. Pense em quantas decisões você toma durante um dia. Algumas são realmente suas, outras surgem apenas porque alguém pediu um favor, enviou uma mensagem ou marcou uma reunião. Aos poucos, deixamos de controlar nossa agenda e passamos apenas a reagir aos acontecimentos. O autor chama esse comportamento de viver por padrão. Em vez de escolher conscientemente, simplesmente aceitamos tudo que aparece. Aceitamos reuniões desnecessárias, respondemos imediatamente qualquer mensagem, participamos de projetos que nem fazem sentido para nossos objetivos, assumimos tarefas que poderiam ser recusadas. Quando percebemos, nosso tempo pertence a todo mundo, menos a nós mesmos. O essencialismo propõe recuperar esse controle, e isso começa com uma mudança importante de pensamento. A maioria das pessoas acredita que pode ter tudo. McKeown afirma que isso é impossível. Tempo é um recurso limitado, energia também, atenção também. Sempre que escolhemos fazer uma coisa, automaticamente estamos deixando outra de lado. Por isso, toda decisão representa uma troca. Não existe ter tudo, existe escolher o que merece da nossa dedicação. Essa mudança de perspectiva faz lembrar uma frase frequentemente atribuída ao investidor Warren Buffett. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Embora McKeown desenvolva essa ideia de maneira independente, ela resume perfeitamente o espírito do essencialismo. Dizer não não significa ser egoísta. Significa proteger aquilo que realmente importa. O autor também critica uma crença muito comum, a de que sempre podemos trabalhar um pouco mais. Quando surgem novos compromissos, normalmente pensamos que basta dormir um pouco menos, sacrificar o fim de semana ou eliminar algum momento de descanso. Mas essa conta nunca fecha. O corpo cobra, a mente cobra, os relacionamentos cobram. E no fim, nossa qualidade de trabalho diminui justamente porque tentamos fazer tudo ao mesmo tempo. McKeown explica que o verdadeiro sucesso não depende da quantidade de atividades realizadas, mas da qualidade das decisões tomadas antes mesmo de começar a trabalhar. O essencialista faz constantemente uma pergunta: isto é realmente essencial? Se a resposta não for um sim claro, provavelmente é um não. Essa maneira de decidir reduz drasticamente a quantidade de tarefas e aumenta significativamente o impacto de cada uma delas. O autor também apresenta uma ideia interessante sobre escolhas. Muitas pessoas acreditam que perderam a capacidade de decidir. Dizem que não têm opção, que precisam aceitar determinadas situações
que são obrigados a fazer tudo o que lhes pedem, mas McCall afirma que na maioria das vezes ainda existe uma escolha. Talvez ela seja difícil, talvez tenha um custo, mas ela existe. Quando esquecemos disso, entregamos voluntariamente nossa liberdade para outras pessoas. Recuperar o poder da escolha é um dos primeiros passos para viver da maneira mais consciente. Outro conceito importante apresentado no livro é a diferença entre atividade e contribuição. Imagine duas profissionais. O primeiro responde centenas de e-mails por dia, participa de inúmeras reuniões e está constantemente ocupado. O segundo participa de poucas reuniões, responde apenas ao necessário e dedica longos períodos de concentração aos projetos mais importantes. À primeira vista, o primeiro parece muito mais produtivo. Mas quem realmente entrega os melhores resultados? Segundo McCall, quase sempre será o segundo. Porque produtividade não significa fazer muitas coisas, significa produzir aquilo que realmente gera valor. Essa diferença explica por que tantas pessoas terminam o dia exaustas e ainda assim sentem que não avançaram. Elas confundem movimento com progresso. Estão sempre correndo, mas nem sempre na direção certa. O essencialismo nos convida justamente a interromper essa corrida automática para perguntar: qual é a contribuição mais importante que posso oferecer? Essa pergunta muda completamente nossa maneira de organizar o tempo. Em vez de preencher cada espaço disponível da agenda, começamos a reservar tempo para aquilo que realmente faz diferença. Parece simples, mas na prática exige coragem, porque significa abrir mão de muitas oportunidades aparentemente interessantes. McCall utiliza uma metáfora bastante conhecida. Imagine um armário completamente lotado. Enquanto continuamos colocando roupas novas sem retirar as antigas, chega um momento em que encontrar qualquer peça se torna difícil. Nossa vida funciona da mesma forma. Se nunca eliminarmos compromissos desnecessários, acabaremos soterrados por eles. O essencialista entende que organizar não é apenas adicionar, é principalmente remover distrações, remover excesso, remover prioridades falsas. Somente então aquilo que realmente importa ganha espaço para crescer. É justamente essa busca disciplinada por menos, mas melhor, que será desenvolvida ao longo de todo o livro. Depois de entender que não podemos fazer tudo, Greg McCall apresenta o segundo grande passo do essencialismo: descobrir o que realmente merece nossa atenção. Parece uma tarefa simples, mas talvez seja a etapa mais difícil de todo o processo. Afinal, vivemos cercados por informações, oportunidades e opiniões. Todos os dias alguém diz que determinado curso é indispensável, que uma nova tendência precisa ser acompanhada ou que um projeto não pode esperar. Se aceitarmos tudo sem refletir, acabaremos vivendo de acordo com as prioridades dos outros. Por isso, o autor afirma que o essencialista desenvolve o hábito da exploração. Antes de assumir um compromisso, ele investiga, observa e faz perguntas. Não toma decisões precipitadas apenas porque algo parece urgente. Essa postura lembra o trabalho de um investigador. Antes de chegar a uma conclusão, ele reúne evidências. Da mesma forma, o essencialista procura compreender onde seu tempo produzirá o maior impacto. McCall sugere que façamos uma pergunta simples sempre que uma nova oportunidade surgir. Se essa oportunidade não estivesse disponível hoje, eu faria um grande esforço para conquistá-la? Se a resposta for não, talvez ela não seja tão importante quanto parece. Essa pergunta evita um erro muito comum: continuar investindo tempo apenas porque já começamos alguma coisa. Muitas pessoas permanecem em projetos, reuniões ou atividades simplesmente porque já dedicaram horas a eles. O autor lembra que o tempo investido no passado não deve determinar as decisões do presente. O que importa é se aquela atividade continua fazendo sentido daqui para frente. Outro hábito do essencialista é observar atentamente o que produz resultados reais. Em muitas organizações existe uma cultura de medir esforços. Valoriza-se quem chega primeiro, quem sai por último, quem parece sempre ocupado. Mas McCall propõe uma mudança de foco. Em vez de medir esforço, devemos medir impacto. Imagine dois vendedores. Um faz 50 ligações por dia, mas fecha poucos negócios. Outro faz 20 ligações cuidadosamente planejadas e conquista clientes muito mais importantes. Quem foi mais produtivo? O segundo. Não porque trabalhou menos, mas porque concentrou sua energia onde havia maior potencial de resultado. Esse princípio pode ser aplicado em praticamente qualquer área da vida. Nos estudos, por exemplo, nem todas as matérias têm o mesmo peso para uma prova. Em uma empresa, nem todos os clientes representam o mesmo retorno. Na vida pessoal, nem todos os relacionamentos exercem a mesma influência sobre o nosso crescimento. O essencialista aprende a identificar essas diferenças. McCall também fala sobre a importância do espaço para pensar. Hoje existe uma enorme pressão para estarmos constantemente conectados. Enquanto caminhamos, ouvimos um podcast. Durante o almoço, respondemos mensagens. Antes de dormir, verificamos redes sociais.
Nosso cérebro raramente encontra momentos de silêncio. Segundo o autor, esse excesso de estímulo dificulta a clareza. Grandes ideias dificilmente surgem quando estamos pulando de uma notificação para outra. Por isso, ele recomenda reservar momentos deliberados para reflexão. Pode ser uma caminhada sem celular, alguns minutos escrevendo em um caderno, um período do dia sem interrupções. O objetivo não é produzir imediatamente, mas permitir que a mente organize informações e encontre conexões que normalmente passariam despercebidas. Outra ferramenta importante apresentada no livro é o uso de critérios extremamente rigorosos para tomar decisões. Em vez de aceitar qualquer oportunidade que pareça boa, McCoy sugere estabelecer um padrão muito elevado. Imagine que você avalie cada convite em uma escala de 0 a 100. A maioria das pessoas aceita qualquer coisa que pareça um 60 ou 70. O essencialista faz o contrário. Se a oportunidade não alcançar algo próximo de 90, ele simplesmente recusa. Essa abordagem parece radical, mas produz um efeito interessante. Sobra espaço para aquilo que realmente vale a pena. O autor também alerta para um fenômeno conhecido por muitos profissionais, a ilusão da multitarefa. Diversos estudos mostram que o cérebro não realiza atividades complexas ao mesmo tempo. Na verdade, ele alterna rapidamente entre elas. Cada troca de foco consome energia e reduz a qualidade da atenção. Quando interrompemos um trabalho importante para responder mensagens, verificar e-mails ou atender pequenas solicitações, pagamos um preço invisível. Levamos alguns minutos para recuperar o nível de concentração anterior. Ao longo do dia, essas pequenas interrupções podem representar horas de produtividade perdida. Por isso, McCoy incentiva a criação de blocos de trabalho profundo. Durante esse período, elimina-se tudo que possa desviar a atenção. Celular em modo silencioso, notificações desligadas, e-mails fechados. O foco permanece em uma única atividade até sua conclusão. Embora essa prática pareça difícil no início, ela costuma gerar resultados muito superiores ao hábito de fazer várias coisas simultaneamente. Outro ponto interessante do livro é a relação entre descanso e desempenho. Muitas pessoas enxergam o descanso como uma recompensa. Primeiro trabalham até o limite e somente depois permite-se descansar. McCoy inverte essa lógica. Para ele, o descanso faz parte da estratégia de alto desempenho. Dormir bem melhora a capacidade de decisão, aumenta a criatividade, fortalece a memória, reduz erros. Em outras palavras, descansar não diminui a produtividade, pelo contrário, aumenta a qualidade das horas trabalhadas. O autor cita empresas que passaram a valorizar pausas e períodos adequados de recuperação, porque perceberam que funcionários exaustos produziam menos, cometiam mais erros e tomavam decisões piores. Esse princípio também vale para a nossa vida pessoal. Quando estamos constantemente cansados, tendemos a escolher o caminho mais fácil e não o melhor. Aceitamos compromissos sem pensar, adotamos hábitos pouco saudáveis, adiamos decisões importantes. O descanso devolve clareza. McCoy também aborda um tema delicado, o medo de perder oportunidades. Vivemos cercados pela sensação de que sempre existe algo melhor acontecendo em outro lugar. Enquanto trabalhamos, pensamos nas férias. Durante as férias, pensamos no trabalho. Enquanto lemos um livro, lembramos de dezenas de outros que ainda não começamos. Essa ansiedade faz com que seja difícil aproveitar plenamente qualquer experiência. O essencialismo propõe uma mudança de mentalidade. Ao escolher conscientemente uma prioridade, aceitamos abrir mão de inúmeras outras possibilidades. Isso não representa uma perda, representa foco. Toda escolha importante implica uma renúncia. E essa renúncia é justamente o que permite alcançar resultados extraordinários. Outro conceito marcante apresentado por McCoy é o chamado princípio dos 90%. Sempre que surgir uma oportunidade, avalie honestamente quanto ela contribui para seus objetivos. Se a resposta estiver abaixo de um padrão muito elevado, a tendência essencialista é dizer não. Esse método evita que pequenas distrações ocupem um espaço reservado a grandes prioridades. Poucas pessoas percebem que o maior inimigo dos grandes objetivos não costuma ser um grande fracasso. Na maioria das vezes, são dezenas de pequenas distrações aparentemente inofensivas. Um compromisso aqui, outro ali, mais uma reunião, mais uma tarefa. Quando somadas, elas consomem exatamente o tempo que seria necessário para realizar aquilo que realmente importa. É por isso que McCoy insiste tanto na palavra disciplina. O essencialismo não acontece naturalmente. Nosso impulso costuma ser aceitar mais tarefas, agradar mais pessoas e aproveitar mais oportunidades. Ser essencialista exige fazer um movimento contrário. Perguntar antes de agir, escolher antes de aceitar, eliminar antes de acrescentar. Uma das maiores dificuldades para colocar o essencialismo em prática não está em descobrir o que é importante, está em aprender a dizer não. Greg McCoy afirma que poucas palavras têm tanto poder para transformar uma vida quanto essa.
Ainda assim, a maioria das pessoas sente enorme desconforto ao recusá-las. Temos medo de decepcionar alguém, de parecer egoísta, de perder oportunidades ou de prejudicar relacionamentos. Por isso, aceitamos compromissos que, no fundo, já sabemos que não deveríamos assumir. O problema é que cada sim dado sem convicção representa um não para algo que realmente importa. Imagine que um colega peça ajuda em um projeto que não faz parte das suas prioridades. Você aceita porque quer ser gentil. Depois surge uma demanda importante do seu próprio trabalho, mas agora você não tem mais tempo para realizá-la com qualidade. Quem pagou o preço dessa decisão? Você. E muitas vezes também as pessoas que dependiam do seu trabalho principal. McCullough lembra que dizer não para um pedido não significa não para uma pessoa. Essa distinção é importante. É possível recusar uma solicitação com educação, respeito e empatia sem comprometer o relacionamento. Em vez de responder imediatamente, o essencialista costuma ganhar tempo. Frases como preciso verificar minha agenda, vou analisar essa possibilidade ou posso lhe dar a resposta amanhã evitam decisões impulsivas. Esse pequeno intervalo permite avaliar se aquele compromisso realmente merece espaço na agenda. Outro erro comum é acreditar que precisamos justificar longamente uma recusa. Muitas vezes, quanto mais explicação damos, mais abrimos espaço para negociações. Uma resposta educada e objetiva costuma ser suficiente. O autor também destaca que estabelecer limites é uma demonstração de clareza, não de falta de colaboração. Pense um médico durante uma cirurgia. Se alguém interrompesse o procedimento para pedir um favor sem urgência, ele provavelmente recusaria imediatamente. Ninguém consideraria falta de educação. Todos entenderiam que sua prioridade é salvar uma vida. Na nossa rotina, talvez as consequências não sejam tão dramáticas, mas o princípio é o mesmo. Quando sabemos qual é a nossa prioridade, protegê-la deixa de parecer egoísmo e passa a ser uma responsabilidade. McCullough apresenta outro conceito importante: os limites evitam decisões repetidas. Quando você estabelece uma regra clara, deixa de gastar energia discutindo a mesma questão inúmeras vezes. Por exemplo, alguém que define que não responde mensagem de trabalho depois de determinado horário, elimina dezenas de pequenas decisões diárias. A regra já está estabelecida. Esse tipo de limite reduz o desgaste mental e preserva energia para decisões realmente importantes. O livro também aborda um comportamento muito comum chamado efeito do custo afundado. Trata-se da tendência de continuar investindo tempo, dinheiro ou esforço em algo apenas porque já investimos muito anteriormente. Imagine alguém que começou um curso, percebeu meses depois que ele não contribui para seus objetivos. Mesmo assim, continua frequentando as aulas apenas porque já pagou ou já chegou até aqui. Segundo McCullough, esse raciocínio costuma prolongar erros. O investimento feito no passado não pode ser recuperado. A verdadeira pergunta deve ser: se eu ainda não tivesse começado isso hoje, faria essa mesma escolha? Se a resposta for negativa, talvez seja o momento de seguir outro caminho. Esse princípio vale para projetos, negócios, relacionamentos profissionais e inúmeras outras situações. Outro tema interessante é a importância da rotina. Muitas pessoas imaginam que grandes resultados dependem apenas da força de vontade. McCullough discorda. Para ele, confiar exclusivamente na motivação é uma estratégia frágil, porque a motivação varia de um dia para o outro. O essencialista prefere construir sistemas. Em vez de decidir diariamente quando trabalhar em um projeto importante, ele reserva um horário fixo na agenda. Em vez de esperar sentir vontade de ler, estabelece um hábito diário. Em vez de organizar o tempo apenas quando surge um problema, cria uma rotina que já protege as atividades essenciais. Os sistemas reduzem o número de decisões e tornam o comportamento consistente. Essa ideia aparece em diversos momentos do livro. Disciplina não significa fazer esforço o tempo inteiro, significa criar um ambiente que facilite as escolhas corretas. Por isso, McCullough incentiva o leitor a identificar obstáculos antes que eles apareçam. Se você sabe que as notificações do celular interrompem sua concentração, desligue-as antes de começar um trabalho importante. Se sabe que determinadas reuniões raramente produzem resultados, questione sua necessidade antes de aceitá-las. Se percebe que costuma procrastinar tarefas complexas, reserve para elas o período do dia em que sua energia é maior. O essencialista procura eliminar as dificuldades antes que elas consumam sua atenção. O autor também fala sobre a importância de criar margens de segurança. Hoje é comum preencher completamente a agenda. Marcamos compromissos em sequência, sem intervalos, como se tudo sempre fosse acontecer exatamente no horário previsto. Na prática, basta um pequeno atraso para que todo o restante do dia seja afetado. Por isso, McCullough recomenda deixar espaços entre as atividades. Essas margens absorvem os imprevistos, reduzem o estresse e permitem que cada tarefa receba a atenção necessária. Esse princípio também vale para as finanças.
Quem vive sempre no limite do orçamento sofre muito mais quando surge uma despesa inesperada. Da mesma forma, quem ocupa cada minuto do dia perde a capacidade de lidar com mudanças. Ter espaço disponível não representa desperdício, representa preparação. Outro ponto interessante é a ideia de remover obstáculos continuamente. Muitas empresas tentam aumentar a produtividade adicionando novas ferramentas, novos processos e mais controle. O essencialismo propõe perguntar primeiro: o que pode ser eliminado? Às vezes, retirar uma etapa desnecessária produz mais resultados que criar um procedimento novo. Essa lógica pode ser aplicada também à vida pessoal. Antes de buscar aplicativos mais sofisticados para administrar o tempo, talvez seja suficiente reduzir compromissos desnecessários. Antes de procurar métodos complexos de organização, talvez seja melhor identificar quais atividades sequer deveriam estar ocupando espaço na agenda. Ao longo do livro, McCowan reforça que o essencialismo não é uma técnica aplicada apenas ao trabalho. Trata-se de uma filosofia de vida. Ela influencia a maneira como escolhemos amizades, projetos, hábitos, investimentos, estudos e até a forma como utilizamos nosso tempo livre. Quando aprendemos a eliminar o excesso, percebemos que sobra mais espaço para aquilo que realmente nos traz satisfação. Curiosamente, fazer menos não significa viver uma vida menor. Significa viver uma vida mais intencional. Em vez de sermos levados pelas circunstâncias, passamos a conduzir nossas escolhas de forma consciente. Depois de apresentar os princípios do essencialismo, Greg McCowan encerra o livro mostrando que essa filosofia não é um exercício que fazemos uma única vez. Não basta organizar a agenda hoje e acreditar que tudo permanecerá em ordem para sempre. Novas oportunidades continuarão surgindo, novos pedidos aparecerão e as distrações nunca deixarão de existir. Por isso, o essencialismo é uma disciplina, uma prática contínua, uma forma de enxergar a vida. Segundo o autor, o verdadeiro objetivo não é simplesmente realizar menos tarefas, é garantir que nossa energia esteja sempre direcionada para aquilo que produz a maior contribuição possível. Essa mudança de mentalidade pode parecer pequena, mas altera completamente nossa maneira de viver. Ao invés de perguntar como consigo fazer tudo, passamos a perguntar o que realmente merece ser feito. Essa simples troca de pergunta muda todas as respostas. Ao longo do livro, McCowan apresenta um ciclo que pode ser repetido continuamente. Primeiro, exploramos todas as possibilidades sem assumir compromissos precipitados. Depois, identificamos aquilo que realmente é essencial. Em seguida, eliminamos o que não contribui para esse objetivo. Por fim, criamos sistemas que tornam mais fácil de proteger nossas prioridades. Quando esse ciclo se repete ao longo dos anos, seus efeitos se acumulam. Pequenas decisões corretas começam a produzir grandes resultados. É semelhante ao funcionamento dos juros compostos nas finanças. Um único depósito dificilmente transforma o patrimônio, mas depósitos consistentes durante muitos anos produzem um crescimento surpreendente. Com nossas escolhas acontece algo parecido. Dizer não para um compromisso desnecessário talvez pareça significante hoje, mas repetir essa decisão centenas de vezes ao longo da vida libera milhares de horas para aquilo que realmente importa. O mesmo vale para os nossos hábitos. Ler alguns minutos por dia, reservar tempo para a família, cuidar da saúde, estudar constantemente, tudo isso parece produzir pouco resultado em um único dia, mas ao longo dos anos a diferença torna-se enorme. McCowan também lembra que o essencialismo não elimina os desafios. Continuaremos enfrentando problemas, teremos dias difíceis, precisaremos tomar decisões complicadas. A diferença é que estaremos enfrentando menos problemas criados por nós mesmos. Grande parte do nosso estresse moderno nasce do excesso de compromissos assumidos sem reflexão. Quando aprendemos a escolher melhor, eliminamos uma parcela significativa desse desgaste. Outro ponto importante destacado pelo autor é que sucesso pode se tornar uma armadilha. À medida que alguém obtém resultados, novas oportunidades aparecem. Convites aumentam, projetos se multiplicam, as pessoas passam a solicitar mais ajuda. Paradoxalmente, aquilo que levou alguém ao sucesso pode desaparecer justamente por causa do próprio sucesso. Que antes tinha um foco, passa a dividir sua atenção entre dezenas de responsabilidades. Por isso, McCowan afirma que o essencialismo se torna ainda mais importante conforme crescemos profissionalmente. Quanto mais oportunidades surgem, mais rigor precisa ter ao escolher. Caso contrário, corremos o risco de perder exatamente aquilo que nos diferenciava. O autor também faz uma observação interessante sobre legado. No final da vida, dificilmente alguém se orgulhará da quantidade de reuniões das quais participou, ou da quantidade de e-mails respondidos, ou da agenda completamente preenchida. O que normalmente permanece são as contribuições significativas, os projetos importantes, os relacionamentos cultivados, o tempo dedicado às pessoas que realmente importam, as escolhas que produziram impacto duradouro. O essencialismo nos convida justamente a construir esse tipo de vida.
Uma vida guiada por propósito e não por urgência constante. Uma vida em que escolhemos conscientemente onde investir nosso tempo. Uma vida em que produtividade deixa de significar excesso de trabalho e passa a significar realização daquilo que realmente importa. Ao terminar a leitura, fica clara a principal mensagem de Greg McKeown. Vivemos em uma cultura que constantemente nos incentiva a fazer mais. Mais cursos, mais reuniões, mais projetos, mais compromissos, mais velocidade. O essencialismo segue na direção oposta. Ele nos lembra que a excelência raramente nasce do excesso. Ela costuma surgir da capacidade de eliminar o que é secundário para dedicar nossa melhor energia que realmente faz diferença. Esse talvez seja o maior ensinamento do livro. Nossa vida é construída pelas escolhas que fazemos diariamente. Cada vez que aceitamos um compromisso, estamos abrindo mão de outro. Cada minuto investido em algo pouco importante deixa de ser investido em algo que poderia transformar nossa vida. Por isso, viver de forma essencialista não significa viver com menos ambição. Significa direcionar toda a nossa ambição para aquilo que realmente merece nossos esforços. E talvez a pergunta mais importante que possamos levar deste livro seja: se tudo não pode ser prioridade, qual é a única coisa que realmente merece minha atenção neste momento? Responder essa pergunta repetidamente ao longo da vida pode ser uma das decisões mais valiosas que tomaremos. E assim encerramos o resumo de Essencialismo, de Greg McKeown. Espero que este vídeo tenha ajudado você a compreender as principais ideias da obra e, principalmente, despertado a curiosidade para conhecer o livro completo. Afinal, nenhum resumo substitui a riqueza da leitura original. Se esse conteúdo aumentou seu interesse, o link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. No próximo episódio da nossa série com os 100 livros que podem transformar sua forma de pensar, vamos falar sobre A Coragem de Não Agradar, uma obra que explora a psicologia de Alfred Adler e apresenta uma perspectiva instigante sobre liberdade, felicidade e a importância de deixar de viver em função da aprovação dos outros. Nos vemos no próximo vídeo.